Agora vamos falar de Conheça os seus direitos. No quadro de hoje, a gente fala sobre furto em estacionamentos. Estabelecimento que oferece esse serviço deve ou não ser responsabilizado pelos objetos deixados dentro do veículo. É o que a gente fica sabendo ao vivo com o Marco Aurélio Melo. Bom dia, Aurélio. O que a legislação fala sobre isso? Bom dia, Lenilda, Juliana, a todos que estão em casa. É bom deixar claro que a legislação também é bastante clara de que a segurança nesses estabelecimentos é de responsabilidade dos estabelecimentos. Sobre o assunto, e quem detalha mais e dá dicas para a gente é Rodrigo Cunha, que você já sabe, tem um blog no Tudo na Hora que fala exatamente sobre os direitos dos consumidores. Rodrigo, fica claro que a responsabilidade é do estacionamento, mas há sempre aqueles cartazes, né, dizendo que não é responsável pelo que aconteça no veículo. Bom dia, Marco Aurélio. É bom deixar claro que o consumidor, ao deixar no estabelecimento o seu automóvel e ele venha ter qualquer problema, seja o furto do próprio automóvel ou então algum objeto que é deixado no interior do veículo, a responsabilidade total é do estabelecimento. Então, mesmo sendo pago ou gratuito, aquele estabelecimento tem o dever de ressarcir o consumidor. Ou seja, essas placas não têm validade nenhuma, esses avisos. Em 2010, o PROCON de Alagoas percorreu todos os estabelecimentos de Maceió, notificou os estabelecimentos que continham a placa dizendo que não se responsabilizava pelos objetos no interior do veículo e notificou eles para que retirassem essas placas. Posteriormente a isso, fizemos várias visitas, encontramos em alguns estabelecimentos novamente essa placa, esses estabelecimentos foram multados e em outros retiraram. Mas aqui a gente pede essa parceria da TV Pajuçara, principalmente através do site, das redes sociais, para que a população também se mobilize, né? Cada um de nós somos fiscais, então temos um celular no bolso e aquela pessoa que encontrar em algum estacionamento alguma placa pode tirar uma fotografia, mandar para o jornal da Pajuçara Amanhã ou então para o PROCON nas redes sociais, que pode ter certeza que terá um retorno, que a gente irá averiguar a situação. E com certeza o telespectador que mandar essa foto, a gente vai mostrar, vai publicar e dizer o local que está irregular, né? Agora, como comprovar, por exemplo, porque há estacionamentos que não dão uma nota fiscal, um cupom. Como comprovar, então, que você estacionou o carro em determinado local e que acabou acontecendo algum imprevisto? Como o dever de segurança é do estabelecimento, na verdade, o estabelecimento que deve se preocupar em ter garantias para não sofrer também algumas situações que alguém possa agir de má fé. Por exemplo, ao não colocar uma câmera, o estabelecimento está extremamente vulnerável, porque como é que ele vai comprovar se aquele automóvel estava ou não? Ele pode colocar uma cancela, ele pode exigir uma entrega de um ticket, né? Não necessariamente tem que ser pago, pode se investir em seguranças pessoais. Então, essa preocupação não é o consumidor que tem que provar que estava lá, e sim o estabelecimento provar que o consumidor não estava lá, ou então que o toca-fita não estava naquele automóvel. Por isso, o Código de Defesa do Consumidor traz essa segurança e qualquer atitude contrária a isso, ela é considerada abusiva. Rodrigo, nós temos uma pergunta do estúdio. Juliana? Exatamente, muito bom dia, Rodrigo. A gente tem uma pergunta de um internauta chamado Hugo Fernando. Ele conta que teve que estacionar o carro ao lado do Detran, lá no Pontal da Barra, porque o estacionamento pago estava lotado. Eu não sei se você conhece, mas fica bem próximo mesmo o estacionamento não pago, né? Digamos assim, o estacionamento público. Ele disse que na ocasião teve o carro arrombado e agora quer saber quais são os direitos, se ele pode acionar o Detran, já que o carro estava muito próximo do local. Bem, Juliana, bom dia. Muito interessante essa pergunta, que é que nós devemos limitar ao estabelecimento comercial. Por exemplo, um supermercado tem um estacionamento e esse estacionamento faz parte do estabelecimento comercial. Como também não precisa ser de grande porte. As próprias farmácias que têm geralmente 6, 7, 8 vagas, essas vagas também devem ser cuidadas pela farmácia. Então, se está dentro do estabelecimento comercial, a empresa tem total responsabilidade. Mas nessa situação, infelizmente, não há como responsabilizar, já que não estava dentro do estabelecimento comercial. Agora, Rodrigo, há casos, né, teve até uma repercussão nacional de um caso que o estacionamento lotado e aí o manobrista pegava o carro e colocava na rua, né, porque o estacionamento já estava lotado. Nesse caso, então, a responsabilidade é ampliada geograficamente, digamos assim. Nessa situação,
é mais que lógico e mais que justo que se responsabilize o estabelecimento, porque você entregou o automóvel para ser cuidado pela empresa. Então, se ela colocou no local onde não se tinha segurança, ela tem total responsabilidade e não pode se eximir nem atenuar esse seu compromisso. Agora, o estabelecimento, já que a gente falou numa nota, no cupom, ele tem a obrigação de ceder algum comprovante para esse usuário de estacionamento? O consumidor... É uma relação de serviço, né? Exato. O consumidor pode exigir um comprovante que deixou o seu carro a partir do momento que paga. Então, se ele pagou, ele tem direito a exigir o pagamento daquele serviço que está sendo realizado. De outra forma, se o estabelecimento não entrega nenhum recibo e é um local gratuito, a responsabilidade é toda do estabelecimento e o dever de cuidado é desse local. E se assim ele não fizer, está correndo os riscos que podem acontecer com algum furto do automóvel. Rodrigo, mais uma pergunta do estúdio, mais uma pergunta da Juliana. Olha, eu de novo, Rodrigo. Agora minha pergunta é a seguinte: como é que uma pessoa faz, como é que o consumidor faz para provar quais os itens que estavam dentro do carro, quais os pertences que estavam dentro de um carro que foi arrombado e assim ser ressarcido? Bem, Juliana, muito interessante a sua pergunta. Por quê? Porque, como eu estava tentando passar aqui, o estabelecimento que deve se resguardar do dever de segurança. Então ele deve colocar câmeras, deve colocar pessoas para que tenha certeza de um controle maior do local. E se uma pessoa deixa um laptop, por exemplo, isso acontece muito, o consumidor alegar que deixou um laptop dentro do automóvel e o estabelecimento diz que ele não deixou. Numa situação dessa, aquele consumidor que ele vai ao PROCON, nós encaramos como verossímil, como sendo verdadeiro o que ele diz, inclusive comprovando através da nota fiscal, e o estabelecimento, aí sim, se era necessário se ter uma câmera, se era necessário se ter vigilância, enquanto isso o consumidor pode se resguardar também de um outro tipo de provas, como por exemplo a própria testemunha. Então é importante aquela pessoa que está convicta, que sabe que tinha um objeto ali dentro e ele foi furtado, ela realmente registrar um boletim de ocorrência e ir atrás. Não apenas se conformar com as placas, porque muitas vezes o que as empresas querem é justamente convencer o consumidor de que ele não tem direito. Apostam na ignorância, no não conhecimento desses seus direitos. Agora, Rodrigo, há um caso, por exemplo, de um estacionamento de supermercado que passou a ser cobrado agora. Há uma placa dizendo que o valor mínimo dá direito a 6 horas de estacionamento, mas houve uma consumidora que pagou antecipado e ao momento que ela pagou antecipado disseram para ela que ela tinha só 20 minutos porque o sistema eletrônico dava baixa exatamente nesse pagamento com 20 minutos, ou seja, ela tinha 20 minutos para passar no equipamento de saída, exatamente o contrário do que dizia a placa, que daria direito a 6 horas, se ela pagasse só depois quando fosse sair realmente. Bem, numa situação como essa, se o consumidor paga antecipadamente, ele tem que ter benefícios e não prejuízos. Se ele paga por um valor que corresponde a 6 horas e tem mais 20 minutos de tolerância, esses 20 minutos de tolerância devem começar a partir das 6 horas e não o contrário. Então, nesses casos, o consumidor pode ter consciência do seu direito, exigir que seja realmente liberada a sua saída e se tiver qualquer problema, pode e deve acionar o PROCON. Rodrigo, nós temos mais uma pergunta do estúdio, só que desta vez com a Lenilda. Agora, Rodrigo, bom dia. A questão que eu tenho para colocar, na verdade, não é sobre estacionamento. Eu quero aproveitar a sua presença hoje no quadro Conheça os Seus Direitos e tirar dúvidas de internautas, de amigos sobre esse incêndio no Maceió Shopping. Porque daqui a pouco nós vamos mostrar que os lojistas estão contabilizando os prejuízos. Mas, por exemplo, várias pessoas estavam na fila do cinema e compraram os tickets e não puderam assistir a sessão. Como é que isso vai ser resolvido? E também tem um caso de pessoas que estavam sendo atendidas no salão de beleza. As mulheres, fizeram escova no cabelo, gastaram dinheiro para se embelezar, quando saíram ficaram enfumaçadas. Elas têm direito, por exemplo, a ter esse serviço refeito? Como é que fica essa situação? Bem, Lenilda, é muito interessante essa pergunta, porque é algo que não acontece normalmente, mas o Código de Defesa do Consumidor protege aquela pessoa que estava na fila, que adquiriu o filme e não pôde assistir, ou aqueles que estavam no local e mesmo sem ter suspendido a sessão, por insegurança, saiu correndo, porque hoje com o telefone celular as pessoas se comunicam informando, olha, tem um assalto, tem um incêndio, saiam correndo. Então, numa situação dessa de pânico, as pessoas vão embora, elas têm o direito e cabe a ela escolher se querem o seu dinheiro de volta ou se querem
ficar com crédito para assistir novamente um filme. Da mesma forma, o serviço do cabeleireiro, ela tem o direito de exigir que ele seja refeito, caso ele não tenha feito de forma completa, para que fique satisfeito com o serviço. Ok, Rodrigo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Mais uma vez, bastante educativo para os nossos telespectadores. Você que está em casa, você tem mais Rodrigo Cunha no portal Tudo na Hora, no blog Conheça Seus Direitos. Ele trata exatamente desse assunto e de outros assuntos que com certeza é do seu interesse. Voltamos aos estúdios do Jornal da Pajuçara amanhã. Obrigada, Aurélio, por todas essas informações aí no quadro Conheça Seus Direitos. É bom a gente ter todos esses esclarecimentos para se proteger, né? Inclusive, nesse caso específico aí do incêndio no Marcel Shopping e também nesse caso que é o tema de hoje, na verdade, dos estacionamentos nesses estabelecimentos comerciais. Exatamente, Lenilda. E como o Rodrigo falou, há muitos estabelecimentos que apostam na ignorância do consumidor, do desconhecimento de seus direitos. Então é preciso buscar essas informações para que a relação de consumo seja uma relação saudável, uma relação correta. E só acontece isso com informação, e esse é o papel da gente. E por isso a gente criou esse quadro aqui, Conheça Seu Direito, com o Rodrigo Cunha, que com certeza é uma das pessoas que mais entendem de direitos do consumidor. Lenilda.